Olá, pessoal! Dando sequência aos estudos do tempo verbal passado simples, nós vamos ver nesse vídeo, então, um pouquinho mais a respeito das regras de gramática, a respeito das formas verbais, da forma, da estrutura desse tempo verbal. Nós vamos iniciar aqui pela forma afirmativa, lembrando que existe também a forma negativa e a forma interrogativa, que também tem regras diferenciadas, e isso nós vamos estudar numa próxima aula, num próximo momento. Então, nós vamos começar vendo a forma afirmativa do verbo, tá? Para iniciar esse assunto, para iniciar essa conversa a respeito das regras, eu quero lembrar com vocês um pouquinho a respeito das pessoas dos verbos, né? Nós já estudamos o tempo verbal, o present simple, no ano passado. E vocês lembram que a respeito das pessoas nós tínhamos que prestar atenção num meio específico. Então, diferente do present simple, nós tínhamos lá a terceira pessoa do singular, era essa pessoa que sofria as alterações de conjugação. Se vocês lembrarem, só na terceira pessoa que tinha alguma alteração com relação a regras quando eu tratava de sentenças afirmativas, tinha aquela regrinha do S. Agora, aqui no tempo verbal past simple, nós não vamos mais ter que localizar ou identificar se uma sentença, se o sujeito de uma sentença é a terceira pessoa do singular ou não. Por que nós não vamos ter que identificar a terceira pessoa? Porque agora todas as pessoas vão ser afetadas pela regra, ou seja, todas as pessoas conjugarão o verbo. Então, eu não tenho que diferenciar apenas uma para acrescentar o S. Eu tenho que saber qual é a regra e aplicar a todas as pessoas para diferenciar, então, o tempo verbal presente simples do passado simples. Vou mostrar o exemplo aqui, acho que fica mais fácil para vocês entenderem a partir do exemplo, tá? Então, nós vimos o ano passado aqui, eu vou utilizar os verbos travel e o verbo see, que são os mesmos do exemplo do vídeo anterior, o verbo viajar, o verbo ver. Se eu estivesse conjugando esses verbos no presente simples, no present simple, eu teria que identificar a terceira pessoa do singular, o he, she, it, como sujeito de uma sentença, e então aplicar aquelas regrinhas dos S, se vocês estão lembrados aí, né? Acrescentar S na terceira pessoa, S e S para casos específicos, enfim, nós já estudamos isso antes, eu não vou me ater muito a isso. É só para vocês lembrarem que com relação a pessoas dos verbos e conjugações, era só a terceira pessoa que recebi. Agora, no past simple, eu não tenho mais que identificar se trata de uma terceira pessoa ou não, porque todas elas, né, todas as pessoas vão ser afetadas. Então, nós vamos ter aqui a regrinha do ED, que eu já vou explicar para vocês, ou os verbos irregulares, e não importa se eu estou tratando de uma terceira pessoa ou não. Tanto a primeira pessoa do singular, como a segunda, como a primeira do plural, a segunda, terceira, etc., todas elas vão ser afetadas ou vão conjugar o verbo, eu vou adotar a regra para todas essas conjugações aí, tá? Então, como é que elas acontecem? Então, já que eu estou falando de regras, já que eu estou falando do tempo verbal, como é que isso vai acontecer? Então, se vocês estão lembrados, né, no vídeo anterior eu falei para vocês que existem dois grandes grupos de verbos quando se trata da língua inglesa. Os verbos regulares, que vão ter uma regra que eu vou chamar aqui de regra do ED. Eu coloquei 3 exemplos, eu já vou dar mais exemplos. O que é a regra no caso aqui? Eu peguei 3 exemplos de verbos, como eu disse, o verbo work, trabalhar, o verbo study, estudar, e o verbo love. Verbos comuns aí. Se eu formular sentenças no passado, eu trabalhei, I worked. Então, eu vou aplicar uma regrinha aqui do ED. Já vou falar, não se assustem que eu já vou explicar o que é essa regra. O verbo study, studied. Apareceu um EDzinho ali. O verbo love, loved. Seguiram um padrão, seguiram uma regra, tá? E aqui eu tenho aqui qualquer pessoa. Eu dei exemplos eu, I work, you work e assim por diante, tá? E os verbos irregulares, então, aqueles que não seguem regra. Aí nós vamos ter que aprender uma outra palavra. Então, vocês primeiro têm que ter em mente isso. Eu vou conjugar uma sentença no passado simples, eu vou precisar identificar se o verbo que compõe essa sentença, se ele é um verbo regular ou um verbo irregular, para ver como é que eu vou proceder, se eu vou aplicar uma regra ou se eu vou ter que aprender uma palavra nova. Tá? Então, vamos lá. Começando então por os verbos regulares. Eu já falei para vocês da regrinha do ED, né? Então, os verbos regulares são conjugados com o acréscimo de um sufixo, esse ED. Sufixo é aquela partículazinha que vai no final da palavra. Eu acrescento um ED e eu constituo, então, dessa maneira, uma sentença no passado simples. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vocês lembram das frases do vídeo anterior? I traveled to the United States last year. Então, eu tenho aqui, viajei para os Estados Unidos no ano passado. Eu utilizei o verbo regular travel. E para dizer viajei, não para diferenciar que eu não estou dizendo eu viajo, e sim eu viajei, então apareceu o sufixo ed atrelado a este verbo. Tá? Isso vai acontecer para qualquer outro verbo que seja classificado como regular. Tá? Nós não vamos trabalhar com tabela de verbo regular, porque vai ter a tabela dos verbos irregulares. Então fica subentendido que os verbos que não aparecerem nas tabelas que eu vou apresentar para vocês
são, por consequência, regulares. Tabela é só para verbo irregular, que eu já vou falar daqui a pouquinho mais. Por enquanto, a regra que vocês têm que saber é essa. É uma regra geral, o acréscimo DCD. Por que é uma regra geral? Porque vai acontecer alguns casos aqui que eu vou apresentar para vocês que não é apenas acrescentar o ED. E é aí que nós temos que prestar atenção na ortografia, na construção dessa regrinha aí, na construção de uma sentença no passado. Vamos lá, então. Eu tenho que prestar atenção nisso, como eu disse. Se o verbo terminar em Y, esse é o primeiro caso, se o verbo terminar em Y, não vai me bastar apenas o ED em alguns casos. Eu tenho que observar a ortografia desse verbo. Eu tenho que observar qual é a letra que antecede o Y para saber como eu procedo no momento de formular a sentença, tá? Por que eu tenho que observar a grafia? O que antecede? Porque vai ter dois casos. Então, o primeiro caso, se a letra anterior for uma vogal, A, E, I, O, U, né? Eu sigo a regra de acrescentar o ED normalmente, tá? Porém, se a letra que anteceder o Y não for uma vogal, se forem as outras letras, se for uma consoante, eu vou ter que alterar um pouquinho. Eu vou retirar o Y da palavra na grafia e no lugar dele eu vou acrescentar o I junto com o ED. Então fica aqui um IED ao invés do ED. Então, é o primeiro caso que eu preciso prestar atenção na construção da regra do past, do simple past, para formular uma sentença aí. Vamos ver uns exemplinhos aqui então, tá? O verbo play, tá? O verbo play, o que acontece com ele? Ele termina com Y, porém, antes desse Y ali, eu tenho uma vogal, a letra A, tá? Então, como eu tenho uma vogal, eu não preciso alterar, eu apenas acrescento o ED, né? I played soccer yesterday. Formulei a sentença, eu joguei futebol ontem. Por se tratar de um verbo terminado em Y precedido de vogal, eu apenas acrescento um ED. Outro caso agora, o verbo study, que é o verbo estudar. O que acontece agora? Antes desse Y da sua escrita, eu não tenho uma vogal, tenho uma consoante aqui, a letra D. Então, agora, para eu formular uma sentença no passado com este verbo, eu vou ter que fazer uma pequena alteraçãozinha. Então, Mike studied math hard for his test. Ou seja, o Mark estudou muito para o seu teste de matemática. Eu tenho ali o verbo estudar, só que agora o Y saiu e deu lugar ao I junto com o ED. Então, o Y antecedido por uma consoante, retira-se o Y e acrescenta o IED. Tá? Então, esse é o primeiro casinho que vocês precisam prestar atenção quando estiver fazendo as conjugações dos tempos verbais, dos verbos no passado. Né? Se esse verbo terminar com Y, os demais, a grande maioria ali, é só acrescentar o ED. Mas se ele terminar com Y, eu tenho que parar um pouquinho e analisar esse verbo para saber qual dos casos. Se eu continuo seguindo a regra do ED, ou se eu preciso alterar um pouquinho a sua grafia por conta dessa situação de ter uma consoante antes do Y. Tá? Outro caso que é preciso prestar atenção é se o verbo já terminar em E. Né? Já termina em E, eu não vou acrescentar novamente outro E junto com o D. Se eu acrescentar um ED num verbo terminado já em E, eu vou estar criando uma sílaba nova na palavra. Vou pronunciar dois Es juntos, vou pronunciar como I. Então, não pode acontecer. Então, se o verbo já terminar com E, eu considero esse E como parte da palavra e também como parte do sufixo e só cresce o D. Vou dar um exemplinho aqui para vocês com o verbo love. Verbo bem conhecido, verbo amar. Já termina com E. Qualquer frase que eu formule com ele, então, uma sentença no passado, vai ser apenas acrescentada a letra D. Eu coloquei uma frase para vocês aqui. My grandma loved that song. A minha avó adorava esta música. Então, nesse adorava, neste amava ali, que já termina com E, apenas o D entrou em ação aqui, né? Acrescentamos apenas o D. Se eu colocasse o ED, ficaria loved, né? Como eu falei para vocês, eu acabo criando uma nova sílaba na palavra. Não posso fazer isso. Se eu colocar o ED junto com o E que já existe, eu pronunciaria diferente, loved. Então, é por conta disso que só recebe a letra D. Tá bem? Com relação a verbos regulares, então é isso. A regra é o ED e poucos casos eu preciso analisar se existe alguma diferenciação. Né? Vai ser Y já terminado com o E. Quanto aos verbos irregulares, como eu já falei no vídeo anterior e já falei no início desse vídeo também, infelizmente nós não temos uma outra ação a tomar, outra coisa a fazer a não ser decorá-los. Né? O próprio nome já está sugerindo. Esses verbos não estão sujeitos a regras. E, portanto, eles têm que ser aprendidos à parte. Normalmente, a gente trata isso muito mais como um exercício de aquisição de vocabulário do que como um exercício de uma regra gramatical propriamente dita. Por que é aquisição de vocabulário? Porque são palavras diferentes. Em muitos casos, é uma palavra totalmente diferente da outra. Então, é por isso que sempre se utiliza uma tabela de verbos irregulares. Eu vou apresentar uma para vocês em aula, mas não é a única que existe. Eu uso uma como modelo. Vocês podem pesquisar na internet ou qualquer lugar aí. Vocês vão encontrar centenas de tipos.
algumas organizadas em ordem alfabética, outras organizadas por grupos de pronúncia, então tem várias formas, mas o fundamento, o princípio delas é o mesmo, né? É mostrar esses verbos na sua forma base, presente, que nós utilizamos forma base para construir o simple present, mas também a sua forma passada e participe, que nós não estamos utilizando agora, mas aparece nas tabelas, tá? Eu coloquei um pedaço de uma tabela dessa só para vocês verem como ela funciona. Então, isso aqui é uma típica tabela de verbos. Vocês vão encontrar normalmente uma tabela com 4 colunas. Então, essas 4 colunas, uma delas vai ser a forma base, né? Que é a forma como o verbo se apresenta, puro e simples. Se vocês procurarem no dicionário, é assim que vocês vão encontrar a palavra lá, né? Aqui eu coloquei 3 exemplos: o verbo begin, o verbo break e o verbo cut, mas são centenas de verbos que são irregulares e vão estar nessas tabelas aí. Tá? Então, a forma base deles, vocês vão encontrar sempre nessas tabelas a primeira coluna com a sua forma passada, uma terceira coluna que nós não estamos utilizando ainda, mas que logo logo vamos utilizar para outros tempos verbais, que é o particípio. Por enquanto eu só coloquei aqui para vocês entenderem como é que essas tabelas funcionam, mas nós não vamos utilizar esta parte da tabela ainda, tá? Isso vem num momento futuro aí, quando nós estudarmos outros tempos, principalmente os tempos perfeitos, a voz passiva e assim por diante. Por enquanto o que interessa é isso. Vocês têm então uma tabela com a forma base, que é o que nós utilizamos, e a partir dessa tabela aqui nós vamos construir. Se eu precisar construir uma sentença com o verbo iniciar, verbo begin, eu sei que o passado dele ele vai ter uma escrita diferente. Percebam que ela é muito semelhante, mas muda uma letra ali, o A, né? Ele pode ter uma escrita um pouquinho parecida. Mas isso não é regra, nem todos são parecidos. O verbo quebrar aqui, o break, quebrar ou frear, dependendo da situação, né? O passado, broke. Tem uma semelhança, mas... E em alguns casos, por isso que eu coloquei aqui o verbo cortar, o cut, porque em alguns casos não existe diferenciação nenhuma na forma base para a forma passada, nem para a forma particípio. O verbo cortar, cut, na sua forma passada também é cut. Aí vocês vão perguntar, tá, mas e como é que eu vou saber se eu estou tratando de um tempo presente ou de um tempo passado? Aí é outra história que nós já discutimos no ano passado a respeito da leitura e interpretação, que é a formação do contexto, né? Então, vou ter que contextualizar uma sentença para saber qual é a situação que está sendo expressa naquele texto, se eu estou tratando de um fato passado ou de um fato presente. Então, assim, pura e simplesmente pela palavra, vocês não têm como diferenciar se eu estou tratando de uma forma base, se eu estou falando numa sentença no presente simples, ou estou falando no passado. É só para vocês perceberem, então eu coloquei aqui nessa tabela para ilustrar isso. Não existe regra, eles são muito loucos mesmo, alguns escrevem da mesma forma, outros escrevem muito parecidos e tem uns que a escrita é totalmente diferente. Acho que eu mostrei no slide anterior ali o verbo ir, né, que é o go, forma passada do go é went. Então go escreve G-O e went W-E-N-T, não tem nada a ver uma palavra com a outra. É simplesmente uma outra. E é por isso que eu falei para vocês que é muito mais um exercício de aquisição de vocabulário do que domínio de uma regra gramatical. Tá, pessoal? Então, acho que esse aqui é o último slide. Para concluir esse conteúdo, então, é bem simples por enquanto. No próximo vídeo, nas próximas aulas, nós vamos discutir, como eu falei antes, a forma interrogativa e a forma negativa, e aí virão outras regras de verbo auxiliar e tudo mais, que nós já vimos aí no presente simples, e nós vamos agregar esse conhecimento. Mas, por enquanto, é isso. O que vocês precisam lembrar, então, é que a regra da forma passada do past simple na sua forma afirmativa é esta. Eu acrescento um sufixo ed na grande maioria dos verbos regulares, alguns alterados, como é o caso do y, ou se termina em e, e para os verbos irregulares não existe regra, existe uma tabela, e nós vamos trabalhar sempre com essa tabela na mão quando for construir um texto, ou até para a própria leitura e interpretação textual. Tá bem, pessoal? Vou encerrar o vídeo por aqui. Então, vou deixar algumas tarefas a respeito desse tema para vocês realizarem. E nós nos vemos, então, no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!